Estamos aqui para mais uma reflexão abençoada e nós damos início a essa reflexão no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. E já o meu muito obrigado por você estar aqui, por você estar muito bem sintonizado, aleluia. Então vamos que vamos aqui, graças a Deus, aleluia. Vamos com a abençoada reflexão e já saúdo a você, Pai seja contigo. E a nossa reflexão é sobre o Senhor direciona os passos, Provérbio 16, 9, amém. Vamos aprender da palavra do nosso Deus, que você venha ser repleto da sua graça, você venha ser cheio do seu poder. Então possamos buscar o Senhor e que nosso prazer venha estar nele, de fazer a vontade do nosso Pai Celestial e que venhamos exaltar ele mais e mais, aleluia. Então é uma honra sublime estar aqui com você, amém. Vamos que vamos, Provérbios 16, 9 para a nossa meditação, vamos lendo, vamos aprendendo, vamos sentindo a cada dia. Então Provérbio 16, 9 para a gente aprender, corroborar mais o entendimento, amém. E vou ler aqui na versão Bíblia Sagrada, para que você aprenda. Diz mais: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, amém. Muito importante, ou seja, nós sabemos que o Eterno, ele é bendito eternamente, então já é algo notável, é algo perceptível. Ou seja, quem que formou o conhecimento foi o Criador. O Criador é que deu o conhecimento aos seres humanos. Então o ser humano ele tem a capacidade de decisão, de observar, de avaliar as coisas. Diz: o coração do homem considera o seu caminho. O coração é em que sentido? O coração é no sentido que metafórico. Então, aqui o coração no sentido metafórico, que diz respeito ao que é o pensamento. Ou seja, o homem ele pensa sobre o seu caminho. O homem ele pensa sobre o que faz, sobre o que ali diante de uma situação. Então nós observamos que existe o que? O planejamento da parte do ser humano, planejar algo. O que é planejar? Planejar é diferente de fazer. Ou seja, planejar, a pessoa avalia, observa, pensa de como vai fazer algo. Então a pessoa é no aspecto abstrato da pessoa fazer algo. Então, vamos lá, a pessoa imagina, e aí existe o que? Um planejamento. Entretanto, algo muito importante, digno de nota, diz que aqui fala do Eterno, ou do Senhor. O Eterno, ele dirige o que? Os passos. Ou seja, direciona, conduz os passos. O que são os passos? Os passos se refere ao caminho, se refere para onde se vai, para onde se quer chegar. Então, a decisão, algo que a pessoa almeja o que alcançar. Observamos o ser humano, ele planeja, mas é Deus quem dá o que? A resposta. É Deus quem dá o direcionamento, se aquilo vai acontecer ou não. Ou seja, eu posso planejar, vamos aqui colocar uma viagem, eu planejo uma viagem e Deus, ele direciona meus passos e depois dessa forma essa viagem não acontece. Então ali Deus, ele viu por bem essa viagem não acontecer. Então Deus é quem direcionou e nós devemos ser Deus e o que? Na direção de nossas vidas. Diz que é o Senhor quem dirige os passos, é o Senhor quem conduz o que? Os passos. Muitas pessoas se consideram autossuficientes, ou seja, já planejam as coisas no sentido que já vai dar certo, que aquilo ali é irrevogável, é irretratável.
E nós não devemos pensar assim. Ou seja, o que diz a Santa Escritura, o nosso irmão Tiago, ele falou algo muito interessante, das pessoas dizerem que vão fazer algo, mas o que a pessoa deve pensar? Que nós não temos a capacidade de decidir o futuro. Podemos pensar, mas nós podemos também errar quanto ao que pensamos do futuro. Então observamos como as escrituras são verdadeiras. Então vou pegar aqui as Santas Escrituras para que você observe. Então muito importante essa leitura aqui para a gente complementar nosso irmão Tiago, que ele era assim considerado meu irmão de Jesus. Então, amém. Então vamos que vamos a cada dia buscando da palavra do nosso Deus. Vamos aprendendo segundo a sua graça. Amém. Então, amém. É muito importante você entender Epístola a Tiago, para que você entenda sobre como nós devemos entender. O capítulo é o 4. Vamos ler do versículo 13 até o 17. Vamos lá, uma leitura boa para o nosso entendimento, para que você venha aprender mais. Diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. Você observou bem sobre esse importante assunto, ou seja, algo também que se encaixa com você. A pessoa diz: amanhã eu vou para tal cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós já dizemos assim: vou para tal lugar, vou fazer isso. A pessoa na certeza de fazer. Então nós devemos falar assim? Não. Mas nós falamos assim? Sim. Devemos falar? Não. Como é que nós devemos dizer? Então é bem interessante. É bem interessante que existe diferença. Então existe diferença. A pessoa dizer, então vamos pegar aqui para você entender. A pessoa diz: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Planejamento humano da pessoa. Mas o nosso irmão Tiago, ele escreveu, o versículo 15: em vez disso, devi dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém. Então a pessoa dizer: se o Senhor quiser, dizendo, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Então nós temos que nos entregar a Deus. Nós temos que saber que é Deus quem dá a resposta. É Deus na qual Ele dá o cabimento de todas as coisas. E nós observamos o ensino pelas Santas Escrituras, ou seja, também pronunciar o nome de Jesus. Algo também que o Pai é do agrado do Pai. Então, de nós planejarmos algo, ou seja, de alguém nos questionar: você vai fazer essa viagem? Aí você diz como. Ou seja, se Deus quiser, no nome santo de Jesus, eu vou fazer essa viagem. Então a pessoa diz dessa maneira. Ou seja, a pessoa colocou nas mãos de Deus o futuro. Então colocou algo para Deus mesmo providenciar. Porque o amanhã nós não sabemos, como nosso irmão Tiago diz. O amanhã nós não sabemos. O amanhã quem sabe é Deus. Deus é que está no controle de todas as coisas. E vamos observando a santa palavra de Deus. Vamos aprendendo, corroborando um entendimento muito importante.
vamos observar outros versículos que são suplementares, versículos que agregam no conhecimento e que nos enriquece de sabedoria. Amém. Então vamos que vamos. Aleluia. Nós temos Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então o homem, ele não é ele que dirige os próprios passos dele. Muito importante a gente meditar. Salmos 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Amém. Os passos de um homem bom. Então, o homem que tem uns passos bons, que é os passos bons, de acordo com a vontade do Pai. O Pai Celestial, ele agrada-se daqueles que fazem a vontade dele. E assim ele chama-os o quê? De filhos. Ou seja, filho de Deus. O que é ser filho de Deus? Filho de Deus é ter semelhança de Deus. Qual a semelhança de Deus? Então, nos grandes atributos de Deus é o amor. Muito importante a pessoa ter esse atributo moral, o amor, a misericórdia, a justiça, a fidelidade. Amém. Muitas outras coisas na qual nós observamos. E nós temos Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. O homem ele prepara, ele planeja, mas é Deus quem dá o que? A resposta. Ou seja, nós temos que ver. Tem coisas que nós pensamos que é bom, ou melhor, tem coisas que nós pensamos que são boas, mas nós observamos o quê? Que nós depois não acontece como a gente esperava, a gente fica até decepcionado. Ou seja, reflita quantas decepções você já teve. As decepções que você já teve na sua vida, como é que tudo isso se encaixa? Como é que você se sentiu mal? Mas depois você foi pensar que era importante que isso acontecesse. Você pensa que você não merecia o que estava pensando, ou você também não era o tempo também de receber porque você não tinha preparação, ou também você diz, isso foi importante para você amadurecer, muito importante. Então a gente tem esse posicionamento. Nós temos Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor permanecerá. As pessoas têm muitos propósitos, isso, aquilo, para lá, para cá, mas o conselho do Senhor é que permanece. O conselho do Senhor é que vigora. Então, alegre-se no Senhor, obedeça ao Senhor nosso Deus, esteja firme na batalha, adorando ao nosso Deus. Amém, amém e amém. E vamos mais, Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Amém. O homem, como, pois, entenderá o seu caminho? E aqui para complementar temos Provérbios 14, 12 ou 16, 25, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o quê? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho da morte. Eita, caminhos da morte. Então o ser humano pensa que algo é bom, mas leva para a morte, para a destruição. Então nós temos Isaías 46, 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O que digo? O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quem fala é o eterno Deus de Israel, que é bendito e eternamente. Amém, amém. Aleluia, oh, glória ao nosso Deus, muito obrigado, vamos que vamos. Provérbios 21, 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então,
Deus é quem detém a sabedoria, é Ele quem detém o entendimento. Possamos louvá-lo, exaltá-lo e a cada dia corroborarmos o nosso entendimento na sua palavra. Muito obrigado pela sua audiência, por ter acompanhado essa abençoada reflexão e saúdo. Paz seja convosco.